Ctrl. Como é que sai isso aqui? Ai, meu Deus. Telefone ruim. Olha como é que sai. Olha pro chão. Isso que tu limpou agora ou... Não, isso aqui foi quando ele peidou outra vez aquele verde. Esse aqui, o chão tá mais sujo. Esse chão tá mais sujo do que aí. Não, mas o que acontece? Quando eu botei de molho, tá ligado? Ah, tu deixou de molho. Eu deixo de assim. molho. Eu esfrego de um lado e deixo de molho do outro. Aham. Entendeu? Aí ficou assim, só com mais
Olá, turma, muito boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez às Pílulas de Conteúdo Condominial. Essa temporada que a gente vem realizando tem contado com a presença de bastante gente do Brasil, diversas cidades, isso é muito bacana, porque o que é legal é que, à medida que vocês participam e fazem perguntas, a gente também está promovendo o intercâmbio cultural, às vezes demonstrando alguma diferença que existe de região a região. Então, isso traz muito conhecimento, então a participação de vocês é muito bacana. Hoje a gente vem trazendo um assunto bem interessante, que, na verdade, são as assembleias. A ideia é a gente entender aqui como é que a gente pode participar, como é que a gente pode colaborar, como é que a gente pode, inclusive, fazer com que as pessoas, os condôminos principalmente, percebam a Assembleia como um momento de oportunidade, né? A gente vê muita gente perdendo tempo, criando discussões sem fim, brigas desnecessárias, às vezes desentendimento entre pessoas ali, e perdendo a oportunidade de conhecer as diferentes opiniões, ver como é que cada uma delas pode agregar, né? E muitas vezes a gente, como gestor, como síndico, fica no meio dessa batalha, procurando um momento para poder acalmar os ânimos, de certa forma, controlar o discurso, e ainda converter tudo isso no momento em que as pessoas vão poder, ainda assim, participar e colaborar de alguma forma, sobretudo com as ideias e as inovações, os projetos que saem, inclusive, de sustentabilidade, que hoje estão muito em alta, mas se não existe um momento para poder a gente convergir nas ideias, né, procurar somar nesses momentos de oportunidade, porque eu acho que é o único momento onde todo mundo consegue interagir e muitas vezes se conhecer. As assembleias têm se tornado cada vez mais um evento importante, né, para a gente conseguir não só reduzir custos, mas modernizar a operação, a infraestrutura e, consequentemente, trazer uma valorização para o empreendimento. Então, a gente tem uma professora convidada, porque ninguém melhor do que Raquel Batista, que, além de advogada, graduada em Direito pela Unifeob, também é graduada em Ciências Contábeis pela Unifeg, pós-graduada em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário, é presidente da Comissão de Direito Condominial do Mato Grosso, da OAB do Mato Grosso, secretária adjunta e diretora do Mato Grosso, da ANACOM, que é a Associação Nacional de Advocacia Condominial, também é membro do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, e membro do IMAN, que é o Instituto Mato Grossense de Advocacia Network. Professora, seja muito bem-vinda. É com muita satisfação que nós recepcionamos você por aqui. Muito agradecido desde já pela sua experiência, colaboração e generosidade trazendo informação aqui para esse grupo, que hoje, às 15h, estamos aqui reunidos para ouvir, aprender e trocar algumas ideias. Então, desejo a você, professora, uma excelente aula. Qualquer coisa que precisar, estamos aqui ao lado, sempre que você precisar é só falar. E a toda a turma que está aqui participando, tirem proveito, sejam... permitam que outras pessoas também consigam participar, né? E, obviamente, tirem o melhor proveito dessa oportunidade. Não deixando também de mencionar, queria agradecer também à CJ Condomínios e a Educondo, que também tem colaborado em promover e realizar esse evento aqui conosco. Professora, bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Tiago, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero, desde já, agradecer o doutor Henrique. Doutor Henrique, um evento que a gente teve aqui no nosso estado, tratando da convenção e do regimento, ele fez esse convite, uma ideia dele para levar o direito condominial aos condôminos. Então, eu fico muito grata por estar aqui
compartilhando com vocês e também aprendendo, né, essa questão do direito condominial. Então, para mim, é um prazer estar aqui com todos vocês. Então, eu vou partir a explanação. Vi também a doutora Vanice aqui, também uma honra conhecer a doutora Vanice pessoalmente no evento da Anacom lá em São Paulo. Eu gostaria aqui de trazer, primeiramente, para vocês uma contextualização do direito condominial. Por quê? Não obstante o tema que a gente tenha muitos síndicos, muitos colegas, talvez a gente possa ter aqui também condôminos. E a ideia em trazer para os condôminos é justamente para o condômino entender a questão do direito condominial, e dentro desse contexto, esse entendimento, ele ali na Assembleia, ele fazer uma condução dos assuntos que são tratados de uma forma mais equânime, mais... não daquela forma que, às vezes, ele leva como todas as pautas do condomínio e serve para prejudicar o condômino, mas, ao contrário, as pautas que são levadas, ela tem único e exclusivamente o objetivo de cuidar do condômino e proteger o patrimônio dele. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou trazer aqui algumas considerações que, às vezes, muitos dos nossos colegas aqui já têm esse conceito, mas esse conceito é importante para a gente colocar aqui as questões da Assembleia. Então, o primeiro conceito que eu vou trazer é com relação ao direito condominial, a primeira legislação aqui no Brasil que trata do tema. Então, a gente tem a 4.591, de 1964, que foi a primeira legislação, que é do ilustríssimo Caio Mário, né, que ela trata das incorporações e do direito condominial. Então, essa legislação, até 2002, ela que regulava os condomínios. E ainda a gente não tinha as concepções que a gente tem hoje do direito condominial. Por quê? O direito condominial hoje está com uma abrangência muito maior do que o que se vislumbrava na criação de 1964. Com o advento do Código de 2002, a legislação de 1964 tem os entendimentos. Por exemplo, tem colega que entende que não está mais em vigor a 4.591 de 64, que ela foi totalmente o que a gente chama de direito de derrogada pelo Código de 2002. E tem alguns colegas que entendem que a legislação ainda naquilo que o Código não dispõe de forma diversa, ela ainda está em pleno vigor. Eu trago o entendimento aqui de que ela foi totalmente derrogada pelo Código de 2022, pelo Código Civil de 2022. Então, a perspectiva que eu vou trazer aqui para vocês é a perspectiva de que está em vigor o Código de 2022, aquilo que não se verifica na legislação. Por exemplo, eu sou síndica de um condomínio e a minha convenção ainda não foi adequada ao Código de 2022. Então, naquilo que na minha convenção ainda não está adequado ao Código de 2022, e não afronta ao Código de 2002, então, assim, é 2002, tá? Ao Código de 2002, ele permaneceria em vigor. Depende, vai depender muito de cada questão. Então, o síndico que trata ali com a convenção dele e com o regimento, ele tem que fazer essas observações. Por quê? Tudo aquilo que está disposto no Código de 2002 e confronta com a convenção, o que prevalece é o Código de 2002, tá? Então, dentro dessa perspectiva que eu trouxe aqui, eu vou trazer para vocês algumas considerações e levando em consideração aqui o trabalho para levar o direito condominial para o condômino. Eu vou compartilhar aqui, Thiago, e me diz se está ok, se está compartilhando, tá? Para eu discorrer a respeito do tema. Ah, mas aqui eu não consigo compartilhar? Consigo, né, Thiago? Tá compartilhando? Um quarto botão. É isso. Compartilhou, né? Então, chegou. É só Chegou, botar no né? modo apresentação agora. Ok? Tá. Ok, só você botar no modo apresentação naquele botãozinho lá embaixo, à direita.
perto do Zoom. Só um minuto. Peraí. Não está no modo, Thiago? Não está compartilhando? Não está compartilhando? Aqui tá aparecendo normal. Tá Compartilhado. Então, está compartilhando, né? Está compartilhando, sim. Fique tranquilo. Então, tá bom. Deixa eu voltar aqui só para eu ter a perspectiva. Então, o que é importante a gente entender? E até para o condômino, para que ele entenda. Um condomínio, o direito condominial, na verdade, ele aparece lá nos primórdios, lá no Império Romano. Por que a gente fala que ele aparece lá no Império Romano? Porque é o primeiro local que a gente verifica o compartilhamento da propriedade. Então, condomínio é o condomínio, o domínio por mais de um proprietário. Então, a gente tem no condomínio as partes de uso comum e a unidade privativa, que é a unidade que se verifica em relação ao proprietário. E onde está disposto isso? No Código Civil, artigo 1331. Então, eu sempre verifico assim, muitas vezes o síndico ou o condômino, ele adquire uma propriedade em condomínio e nunca ele se atentou a ler e verificar a legislação ali no Código Civil. Isso é importante. Então, está ali no 1331, pode haver em edificações partes que são de propriedade exclusiva e partes que são de uso comum. Então, você tem ali a área comum. E aí a gente tem que trazer a definição de que é um condômino, para chegar lá na participação da Assembleia. O que é um condômino? O condômino necessariamente é o proprietário do imóvel, mesmo que ele não seja morador. Então, o condômino sempre ele vai ser o proprietário, ainda que ele não resida no condomínio. Qual é a diferença entre condômino e morador? Uma diferença fundamental. O condômino é o proprietário, o morador são todas as pessoas que estão residindo no imóvel. Então, eu vou ter um imóvel em que eu tenho um condômino, que é o residente, mas os familiares dele. Então, eu tenho a esposa, eu tenho os filhos, eu tenho a sogra, eu tenho o sogro, eu tenho todas aquelas pessoas que estão ali residindo. E também pode ser que eu faça locação, eu tenho condomínio, e hoje em dia tem até a locação por temporada, que a gente está muito em alta, e foi decidida até outro dia aí pelo STJ. Então, o condômino, necessariamente, ele é o proprietário. O morador, qualquer pessoa que esteja residindo no condomínio naquele momento. Então, pode ser o próprio condômino, seus familiares, pode ser também o inquilino e seus familiares. Então, todos os moradores. Todos que ocupam unidade privativa são moradores, mas somente o proprietário é condômino. Tá? Aí, a gente tem que também entender quais são os direitos dos condôminos. E a gente vai verificar que havia uma distinção, até tem convenção que é um pouco mais antiga, que elas trazem a questão da 4.591, que traz até questões do inquilino. Então, a gente tem que fazer essa distinção de uma maneira muito detalhada, para a gente identificar ali o condômino. Então, o condômino, ele está aqui no 1335, da 10.406, que é o Código Civil, de 2002, e ele fala o quê? O condômino é aquela pessoa que pode usar, fluir livremente e dispor das unidades, usar das partes comuns conforme a destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais constituidores. Votar nas deliberações das assembleias e dela participar estando o kit. E aqui que a gente vai adentrar depois, com mais detalhes, para a gente definir como participar, porque o mais importante aqui é a pessoa entender como que ela vai participar dessas assembleias e depois como ela vai participar das deliberações. E quais são os direitos dos moradores? Vou lá para baixo, né? Apertei aqui sem querer. O morador, ele já pode usar e fluir as mesmas questões, porém, ele não pode participar das deliberações da Assembleia, ele não pode participar. Aí vocês podem verificar e já começar aqui as perguntas, e eu gostaria que, se tivesse perguntas, já começar a fazer as perguntas aqui. Tá, o inquilino,
ele não pode participar? Pela legislação, ele não pode participar. Ele pode votar? Ele não pode votar. O inquilino, por ser inquilino, não pode. Essa é a questão. Ele pode chegar na Assembleia, sentar ali e ficar ouvindo o que está sendo discutido na Assembleia? Pela legislação, ele não pode nem participar. Mas o síndico, ele pode deixar um inquilino ali sentado em uma Assembleia e ouvindo o que está sendo deliberado? Olha, eu sempre digo que isso cabe ao síndico e cabe aos demais membros aqui da Assembleia, porque é muito difícil contornar situações em que vão envolver um inquilino. Eu vou dar um exemplo muito claro, que é, por exemplo, vamos imaginar que você tem ali uma aplicação de uma regra em que o inquilino vai discordar, a aplicação de uma multa ou alguma coisa nesse sentido. Então, vai ser difícil você fazer evitar que ele faça alguma manifestação. E pela legislação, ele não pode se manifestar. Ele teria que ficar ali uma estátua ouvindo, somente ouvindo. Então, é muito difícil. Então, tem condomínio que já adota o critério de não poder nem participar. Certo? Então, como a gente pode verificar, já nesse primeiro momento, tem uma distinção muito clara e muito ampla entre a diferença entre condômino, que é a acepção da palavra, condômino diz proprietário e morador. E aqui eu já quero trazer as assembleias. Dentro dessa concepção... Raquel, Oi? você falou que podia estar mencionando alguma coisa aí, questionando enquanto você estava falando, né? Uhum. A gente olha, se a gente olhar assim, literalmente o que diz a lei, né, que você está apresentando, ela diz uma coisa. Mas se a gente olhar a aplicabilidade daquilo que se está dizendo, não faz muito sentido. Porque se você está ali, o inquilino está morando, ele está compartilhando o mesmo ambiente que condôminos, né? Então, e vai se fazer alguma coisa ali, numa assembleia, que vai, de uma certa forma, interferir no direito dele, de morador. Vamos colocar, vai haver uma restrição, vai haver alguma coisa, ou ele vai, se ele proceder de uma determinada forma, ele vai poder tomar uma multa, né? Como que, de uma certa forma, ou no pagamento de alguma coisa que vai se determinar lá, foi aprovado X coisa para ser feito, e ele vai pagar, e ele, de uma certa forma, ele não vai poder se manifestar, né? Então, é uma situação incoerente, onde que alguns podem tomar decisões sem que o outro possa ter o direito de manifestar, para que aquela ação aconteça sobre ele, né? Ele, como inquilino, se fala assim, nós vamos contratar uma faxineira, ou vamos contratar 3 grupos de faxineira, e esse valor vai ficar X repartido, e ele vai pagar pelo trabalho, mas ele não vai poder questionar, porque o condômino determinou isso, ou ele é o proprietário, ele tem o direito, quem vai pagar por ser uma despesa ordinária, quem vai pagar é o inquilino. Nesse caso, a Lei 4.591 tem uma colocação a respeito da participação, que quando se trata de questões relacionadas a situações ordinárias, né, que da situação lá do cotidiano, o inquilino ele
ele tem como participar. Ele participaria, só não participaria de questões de despesas extraordinárias, que é a questão de pagamento ou qualquer coisa que diz respeito ao proprietário, né? Então, acho que vamos pôr, se a gente for interpretar literalmente e tirar dessa base literal aí, da forma que está dizendo, que, vamos supor, o inquilino de jeito nenhum ele possa estar participando, é muito incoerente ele não poder participar de algo que ele vai ter que pagar ou se submeter. Eu entendo, José Maria, eu vou chegar no ponto em que momento o inquilino ele pode participar. O inquilino ele não pode participar como inquilino. O que ele pode participar é como representante do proprietário, porque o proprietário pode ser representado. Então, quando eu faço uma locação de um imóvel... Ô, papai. Ó, tá aqui, ó. Quando eu faço a locação de um imóvel, nesse contrato de locação, há disposição se a cota condominial vai ficar por conta do proprietário ou por conta do inquilino. Nessa disposição, a pessoa que está negociando ali o contrato, como ela sabe que é ela que já vai fazer esse pagamento, necessariamente seria interessante ela, já naquele momento, negociar com o proprietário que ela, enquanto moradora daquele imóvel, o proprietário, nas despesas ordinárias, que é a cota condominial e as demais questões ordinárias, que ele se faça representar por ela. Por quê? A procuração ela pode ser específica. Ele pode fazer essa votação na despesa ordinária. Então, quando a gente fala que o inquilino não pode participar, ele não pode participar como inquilino, mas ele pode participar como representante do proprietário. Então, em nenhum momento está suprimindo o direito dele de se participar, apenas está sendo formalizado a forma que ele deve participar, e essa formalização, ela vem ao encontro do Código Civil. Por quê? Quando o Código Civil, ele vem e ele derroga a 4.591, ele tem por objetivo ali proteger a propriedade. Porque hoje eu tenho um inquilino que está residindo ali, ele vai ali e aprova uma despesa extraordinária ou uma despesa ordinária que eu não concordo. E daqui a um mês ele já não vai estar mais ali naquele condomínio e a despesa volta para mim. Então, o objetivo do legislador é proteger sempre o proprietário. E nessa proteção do proprietário, o que ele diz? Só pode participar o proprietário, que é o condomínio. E nessa proteção, ela é ampla, porque ela tem até a questão do cônjuge, ela tem a questão dos filhos, ela tem a questão de todas as pessoas que residem ali. Então, nós vamos chegar um pouquinho mais ali, mas a contextualização é o direito de propriedade, e esse direito, ele está abarcando essa situação, porque hoje a pessoa é inquilina, amanhã ela deixa o imóvel e deixa ali uma taxa condominial que o proprietário nem sequer soube da aprovação. Então, é nesse sentido, tá? Então, eu vou trazer o tópico de assembleia e depois a gente vai voltar lá nessas questões, tá? Não, tá, vamos aguardar para a gente poder entrar nessa conversa de novo. Isso. A Assembleia de Condomínio é uma reunião de condôminos para deliberar sobre assuntos relevantes para o condomínio. Então, Doutora Raquel, boa tarde. Boa tarde. Eu posso fazer uma rápida intervenção? Sim, fica à vontade. Tá, olha só. Então, primeiro, parabenizar pelo seu início de apresentação, já estou gostando, acho que a sala toda também, não é? Pela sua firmeza ao falar. Seu próprio currículo, caramba, é invejável, parabéns, tá bom? Mas olha só, então, quer dizer que o Código Civil, agora, de 2022, ele vem pedindo para que... Desculpa, é 2002, é que eu me confundi no início, é 2002, já tem 20 anos. Legal, 2002. Então, as convenções, a exemplo do meu condomínio, que ainda não foi atualizada, ou que não foram, né, as convenções, elas precisam ser atualizadas, porque senão elas estão fadadas ao fracasso, elas precisam se adequar ao 2002, é isso mesmo?
Eu vou entrar até um pouquinho no tema aqui do doutor Henrique, não sei se o doutor Henrique está aqui, mas eu sempre digo o seguinte, a gente tem no nosso direito, e é um direito constitucional, que chama-se ato jurídico perfeito. Não é que as convenções, pelo fato de não terem sido atualizadas, elas perderam a validade. Não, elas não perdem a validade. O que se perde a validade é algum dispositivo contido nela que afronta um outro dispositivo legal. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da 4.591, que tinha essa previsão, e quando eu pego uma convenção para eu fazer uma atualização, eu verifico muito que o inadimplente poderia votar em algumas situações. E vem o Código de 2002 e ele simplesmente não, só pode votar quem está quite. E agora, com o advento da legislação que mudou a destinação do imóvel, aí fresquinha. Até outro dia eu fiz aí uma live sobre o tema, não tem mais nenhum dispositivo do Código Civil que abarca a possibilidade do inadimplente votar. Que antes o inadimplente podia votar quando você mudava a destinação. Por exemplo, eu tenho um condomínio residencial e vou transformá-lo em comercial, residencial para comercial, comercial para residencial. Hoje, com a nova legislação que exige 2/3 e não unanimidade, que a unanimidade você colocava ali que o inadimplente podia votar. E hoje, com essa mudança aí da legislação, nem isso. Então, quando você traz alguns dispositivos da 4.591 relacionado e que afronta o Código de 2002, prevalece o Código de 2002 ou qualquer outro normativo, por exemplo, constitucional ou alguma coisa nesse sentido, ou normativo municipal ou estadual. Então, sempre vai ser nesse sentido. Não é que perdeu, ela está vigente. O que acontece é que o síndico vai ter que observar, e a assessoria jurídica, ele tem que fazer a observação dessas nuances em relação à legislação em vigor, tá? Seria isso. Vou dando sequência aqui. Então, eu vou trazer aqui, nessa perspectiva das assembleias, a primeira assembleia que o condomínio tem, ela é a assembleia de instalação, tá? Deixa eu diminuir aqui, que acho que vai ficar mais fácil. É a assembleia de instalação. A assembleia de instalação, e aí é importante, que a primeira assembleia do condomínio é a assembleia em que todos os condôminos são convocados, é aquela festa, tem o buffet, tem aquela situação toda que muitas vezes os condôminos não se atentam para o que está sendo aprovado ali, mas tudo ali é aprovado por 2/3 dos condôminos e faz a aprovação. Então, a assembleia de instalação. E depois a gente tem a assembleia ordinária. O que é assembleia ordinária? Só para a gente imaginar aqui, para trazer o tema. A assembleia ordinária, nada mais a palavra ordinária significa aquilo que é comum. Por que é comum? Porque necessariamente a assembleia ordinária ela é obrigatória. E necessariamente o síndico tem que convocar. O síndico não pode deixar de convocar uma assembleia anual para fazer aquilo que está no 1350 que está aí para vocês. O síndico que não faz isso, todas as convenções têm, que ele não fazendo isso, 1/4 dos condôminos pode fazer. E se a pessoa não conseguir 1/4 dos condôminos, ela pode acionar judicialmente e um juiz pode determinar que se faça. Então, a assembleia anual, ela é obrigatória, o síndico tem que convocar e tem que tratar desses temas. E a assembleia extraordinária que vai tratar de outros temas. Aí pode se perguntar, mas numa assembleia extraordinária eu não posso tratar do tema da ordinária? Pode. O que eu não posso é não convocar. Então, vamos imaginar que eu convoco lá no início do ano uma ordinária para tratar só de prestação de contas. Eu trato só da prestação de contas. E depois eu chamo um extraordinário para a eleição do síndico, na data de costume, para a eleição do síndico. Então, as assembleias, a principal atribuição do síndico é prestar contas. Ele tem que prestar contas uma vez por ano. Se ele não presta contas, 1/4 dos condôminos pode convocar essa assembleia, ou
ele não convocando, ele não consegue. Vamos imaginar que eu não consigo um quarto dos condôminos. Eu faço uma solicitação judicial e o síndico vai prestar contas. A prestação de conta pelo síndico, ela pode ser até diária. O condômino pode solicitar prestação de conta, os livros estão lá na secretaria, na administração, e tem a prestação. Hoje a gente trabalha muito com aplicativo, então quase todos os condomínios têm o aplicativo, tem a transparência, então hoje a gente não tem mais essas questões do síndico não prestar conta, praticamente o síndico presta conta mensalmente, né? E eu falo assim, depois a gente vai chegar lá na participação, eu sempre digo, quanto mais transparente é o síndico, menos problemas ele tem em assembleia. Quanto mais transparência ele colocar no condomínio, mais comunicação, menos ele vai ter problema em assembleia. Então, hoje, quase todas as administradoras fornecem o aplicativo. O aplicativo, geralmente, ele vem no combo da administradora e ele é essencial, importante. Vocês podem disponibilizar ali todo o conteúdo e os condôminos que estão assistindo aqui, muitas vezes o condômino não se importa com isso, ele se importa só quando a conta vem alta. Aí que ele vai perguntar o que é isso. Mas está lá, todo mês. E tem condomínio também que faz até a prestação de contas no boleto bancário, todo mês, né? Então, está ali a transparência. Então, são essas as assembleias. Vou voltar aqui. Passou aí, né? Tipos de assembleia. Vamos lá. Eu já coloquei para vocês a assembleia inaugural, né? Assembleia para prestar contas, a previsão orçamentária. Geralmente o síndico faz na mesma assembleia, ele presta conta, faz a questão da previsão e faz as discussões. Agora a gente vai partir aqui para a participação. Quem tem direito de participar da Assembleia? Está lá, na legislação. Tá dando para ver bem aí ou está cortando um pouquinho? Deu, né? Tá. 1335. Estabelece que o condômino tem direito de participar das assembleias e votar nas deliberações se estiver quite com as suas obrigações. Então, o que a legislação está dizendo? Que é o condômino. Quem é condômino? A legislação dispõe o que é condômino. Não tem outra interpretação, não tem interpretação extensiva, não tem interpretação extensiva para estar quite com as suas obrigações, tá? Quite com as suas obrigações, quite com a multa? É quite com a multa, porque a multa, se é uma obrigação imposta, é a quite com a multa. É com uma despesa extraordinária? É, com a despesa extraordinária. Então, são todas as obrigações. E aí, olha um dispositivo aqui que as convenções, de um modo geral, da 4.591 traz, mas às vezes eu não vejo em algumas convenções, que é o 1334, que ele fala o seguinte: além das cláusulas 1302 e das demais traz, houver por bem estipular, a convenção determinará. Então, a convenção determinará algumas questões. E lá no parágrafo 2º, ela fala assim, ó, são equiparados aos proprietários para fins deste artigo, salvo o dispositivo em contrário, o comprador e o cessionário de direito relativo à unidade. Então, vamos imaginar que na minha convenção não tenha ressalva. Então, aplique-se esse artigo. Vamos imaginar que na minha convenção tenha a ressalva. Só pode votar o condômino. Aí eu não aplico esse artigo. Geralmente, quase todas as convenções têm esse parágrafo 2º do 1334. É importante porque quando o condômino chegar lá para colocar o nome, assinar a lista, ele vai chegar com um contrato de compra e venda. Ele vai falar assim, ó, acabei de adquirir meu imóvel, está aqui a minha minuta de compra e venda. Certo? A convenção não tem essa ressalva, ele vai poder participar. Se o síndico não deixar participar, depois ele pode anular uma assembleia dessa. E vice-versa. Vamos imaginar que lá no dispositivo está dizendo que ele não pode participar e ali você deixa a participar, também ele vai poder anular. Então, o síndico ele tem que estar bem assessorado por uma boa administradora. Se ele tiver uma assessoria jurídica com uma assembleia muito importante, de repente ele levar esse assessor jurídico para a assembleia
é importante para depois não haver nulidade numa assembleia importante para ele, tá? Então, tem essas duas questões aqui, que é o primeiro, como participar. Então, quem participa? O condômino, e se não tiver ressalva na dispositivo em contrário, o promitente comprador, eu acabei de comprar um apartamento no condomínio, eu chego para participar da assembleia, você não pode participar porque você não está aqui cadastrado, mas está aqui meu documento. Mas tinha prazo para fazer? Não, mas eu comprei hoje, sei lá, pela manhã, está aqui. Entendeu? E ele está ali com o documento está autenticado, está reconhecido firma, tem como se identificar, ele poderia participar. Estou dando um exemplo, assim, que eu já vi pessoa indo para a Assembleia com o documento na mão. Não sei se vocês já presenciaram isso, eu já presenciei várias vezes. Está lá o condômino com o documento na mão. E agora vou trazer a questão da procuração. Tá. Como que o condômino... O que a gente tem que entender é o seguinte. Quem vai participar? Sempre é o condômino. Como que o condômino pode participar? Ou, naquele caso que eu coloquei, como que o condômino pode participar? Representado. Representado por quem? Por quem ele nomear. Eu quero nomear uma pessoa. Se não tiver proibição na convenção, porque tem algumas convenções que proíbem. Por exemplo, o síndico de estar ali na Assembleia com uma procuração. Tem convenção proibindo isso. Não sei se vocês têm aí algum caso assim, mas tem. Na eleição para síndico, o síndico não pode estar ali com procurações de condôminos. Isso tem que ser verificado. Mas quem que pode representar o condômino? Qualquer pessoa. Doutora Raquel, posso fazer outra intervençãozinha? Pode, fica à vontade. Obrigada. Com relação à procuração, não é? Quando você acabou de falar que o síndico, algumas convenções dizem que o síndico não pode levar a procuração para sua eleição, sua própria eleição. Mas é só isso que impede, que pode ser impedido ao síndico, ou em algum outro momento vai existir algum quesito que diga o síndico não pode votar, não pode ter procuração para ele votar nisso, nisso e nisso. Tipo assim, ou é unicamente está restrito a ele se eleger? Então, ou isso é um leque? Vai muito da convenção. Eu sempre verifico convenção que o síndico não pode estar munido de procuração. Tem muito essa situação. Mas vamos imaginar que, por exemplo, tem convenção que diz que o síndico não pode presidir a Assembleia. Né? Tem convenção que não diz nada. Então, são essas situações. Se na convenção estiver disposto, por exemplo, tem convenção que limita a procuração. Cada representante pode estar munido só de 2 procurações. Não sei se vocês já viram isso. Tem muitas situações assim. Cada pessoa que se representa pode representar só 2 condôminos, só 5 condôminos. E outro dia, até o doutor Miguel, aqui, até vou fazer aqui um parênteses para falar do doutor Miguel, que foi nosso presidente da nossa comissão, e é um grande incentivador, e ele discorre muito bem sobre vários temas. E outro dia ele esteve no Fantástico, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aquela matéria que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que falou justamente de procurações para se eleger ou votar tema específico de interesse de síndico, que tinha como único objetivo ali ter um grupo de empresas dentro do condomínio, simplesmente porque ele tinha um monopólio dentro do condomínio para várias situações. Então, quando você vê uma convenção nesse sentido, o objetivo é isso, é obstar. Imagina um síndico que sai de porta em porta pegando procuração para ele representar 40 procurações, 20, 10. Então, o objetivo muitas vezes é limitar ou, às vezes, não deixar que isso aconteça. Então, isso é importante. Convenções, geralmente, eu fiz outro dia já uma atualização, que ele foi limitado somente a 2 procurações por cada pessoa que estivesse ali representando. Porque senão você pega um único morador representando 10, 15 pessoas, ou a administradora, ou muitas vezes você pega a construtora,
construtora não vendeu ainda todo o empreendimento e ela manda ali um único para... Manda geralmente a administradora para se representar. Então, tem que ficar atento a essa questão. Então, com relação, respondendo o questionamento, é bom observar a convenção. Tem Ô, doutora Raquel, mas o Código Civil, então, né, o recente, 2002, ele traz alguma coisa com restrição a isso, se a convenção não se reportar? Não, Ele se reporta? não traz. O que vai limitar, porque eu posso... tem uma pessoa lá no condomínio, vou colocar aí um zelador, porque o zelador tem contato com todo mundo, né? A verdade é bem essa, né? Zelador geralmente tem contato com todo mundo. Eu quero aqui pegar o zelador, que às vezes nem é condômino, muitas vezes ele nem é condômino, e quero nomear ele como representante. Quem faz a nomeação ali, você faz um mandado para ele mandar para ele fazer a representação, e ele vai fazer a representação. Né? Aí eu vou trazer aqui o artigo da questão. Então, ó, a procuração é um documento pessoal que dá a outra direitos. E ele está previsto onde? No 654 do Código Civil. Só que tem uma questão que é muito importante da procuração para representação, que é a seguinte: tem convenção que traz algumas especificações dessa representação para participação. Alguns dizem, algumas convenções têm que ser por escritura pública, outras dizem tem que ser com reconhecimento de firma, outras dizem não precisa nada disso, mas se descobrir alguma falsidade, nem precisaria para colocar isso, né, porque está na lei, a pessoa que está ali, se descobrir que não é uma procuração verdadeira, ela responde nos termos da legislação. Então, de um modo geral, a procuração, ela tem o formato dela, que é a formalidade dela, mas tem algumas convenções que trazem que ela tem que ser específica. O que é ser uma procuração específica? Você pode entender específica só para votar, participar e votar de uma assembleia específica, com data de acontecimento, ou ela é geral. Pode essa pessoa participar das assembleias e é ilimitada, tá? Então, geralmente, não se coloca ali para participar da Assembleia X ou Y, se coloca só que pode representar para participar e votar. Estando a procuração em vigor, o que muitas vezes não sendo revogada, se eu apresento uma procuração assim, é difícil procuração assim, tá? Por exemplo, se vem um proprietário aqui e me solicita, doutor, eu gostaria de uma procuração, porque eu gostaria que vai ter uma taxa extra, né? Uma taxa extra a ser botada no condomínio, e eu quero mandar um representante porque eu sou contra. Eu falo para o meu cliente, olha, a procuração tem que ser específica para esse único ato. Por quê? Porque senão depois, se o condomínio não vai lá e não apresenta dizendo que a procuração foi revogada e foi para ato específico, pode essa pessoa voltar lá e votar para outra assembleia. Raquel, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Eduardo, aqui do Desilustro Bolelli, tudo bem? Boa tarde a todos. Oi, boa tarde, tudo bem. Então, no caso, o morador ele pode chegar com uma procuração para um tema, tipo, eleição de síndico. Só que essa procuração para esse tema, ele consegue sendo inquilino, lógico, né? Com essa procuração, ele consegue votar? Se ele tiver uma procuração do proprietário específica para participar da Assembleia e votar, ele vai votar. O que a gente pode discutir, muitas vezes, vamos imaginar que ele aparece com uma procuração lá a gente está em 2022, de 5, 6 anos atrás. Aí a gente pode questionar, mas poder ele pode. Por isso que eu estou dizendo, muitas vezes os clientes procuram, eu gostaria de uma procuração, eu falo, passa para um ato específico, porque não tem que ser reconhecimento de firma, né? Tem que estar sendo reconhecida, né? E não, o reconhecimento de firma tem que estar na convenção. Uhum. Na convenção, porque tem convenção que determina, tem que ser com firma reconhecida. Tem convenção que especifica que tem que ser por meio de escritura pública. Tem convenção que não diz nada. Então, ela vai de acordo com a convenção. E se a procuração estiver nos termos da convenção, você não pode impedir, porque senão depois anula essa assembleia. Tá? Então, a participação nesse sentido. Então, com relação à procuração, o 654, tá? Do Código Civil, ele dispõe sobre a procuração. Olha lá, algumas convenções têm um item que restringe a quantidade de procurações a serem apresentadas pelo condomínio em assembleia, ou proíbe que o síndico corte
no caso de eleição para síndico? Tem. Eu já vi várias convenções assim. Aí pode falar assim, mas está limitando. Não, não está limitando. Por quê? A gente tem que entender que a convenção condominial é um documento privado. Quando as partes, que são os condôminos, eles deliberam alguma situação, é porque todos, e quando eu falo todos, aquele que não está presente, ele tem que aceitar o que foi decidido, porque todos concordaram, e aquele documento ele passou a ser um normativo, tá? E isso é importante, porque depois a gente vai chegar nisso também. Posso seguir? Tem dúvida dessa questão de procuração? Eu acho que aqui o tempo não vai dar, acho que não vou chegar nem no terço. Eu tenho, com licença, rapidinho. E se não tiver data, se essa procuração não foi específica, mas ela foi concedida pelo condômino, né? E aí, como é que na Assembleia vai questionar isso se o próprio condômino concedeu ela sem data para o inquilino, por exemplo? Então, eu entendo que se na convenção não tem que tem que ser específica por ato, tem que se aceitar. Por quê? Porque depois, se ele não tem mais essa procuração, ele vai responder, entendeu? Porque não é porque ele vai responder porque a convenção está dizendo que ele responde, não, porque a legislação fala que se você apresentar um documento falso, que seria isso, né? Um crime, você responde. Então, se ele tem a representatividade ali, ele não vai ser questionado. Concordo. Obrigada. Aí, então, tem a questão da procuração. Aqui, a gente traz essa questão que é importante, que foi colocada aqui. Parente próximo do proprietário da unidade pode participar e votar? Nos termos da lei, não. Quem pode votar é o proprietário. A minha sogra mora na minha residência, eu estou viajando. Ela vai lá votar na Assembleia sem uma procuração? Ela não vai poder votar. Eu vou chegar agora no cônjuge, mas ela não vai poder votar. Tá? Ela não pode votar. Meu pai pode votar? Não. Meu filho maior pode votar? Não. Quem pode votar é o condômino, é o proprietário. Por isso que o condomínio, ele tem que ter um cadastro atualizado, e a administradora tem que assessorar o síndico nesse sentido, a manutenção desse cadastro totalmente atualizado. Por quê? Porque se é votado algo que eu futuramente... porque é assim, quando a gente trabalha para anular a Assembleia, você vai buscar a falha. Então, você vai lá na lista dos presentes. Eu quero anular aquela Assembleia, eu vou lá na lista dos presentes, eu tenho condições financeiras, eu vou lá, solicito todas as certidões de inteiro teor dos presentes. Às vezes a gente pensa que num condomínio grande isso é impossível, mas você tem condomínio de 20, 50 unidades. Quem comparece à Assembleia são 8, 10 pessoas e aprova uma taxa extra, e eu não concordo, eu quero anular isso. Eu vou lá, pego a lista de presença, vou lá no cartório, solicito certidão de inteiro teor de todo mundo, verifico quem é o proprietário, ali uma pessoa que não tem procuração juntada ali com a Assembleia, e vai lá anular essa Assembleia. Então, a gente tem que ter ali todo o arcabouço para resguardar o síndico numa situação dessa. Importante. Então, não pode. Agora, a participação do inquilino, a lei do inquilinato, no artigo 83, a lei da 8.245, me fugiu agora a memória aqui da lei de locações, ela trouxe uma questão que alterou a 4.591. Só que a gente tem que imaginar o seguinte, a lei de locação, ela é anterior ao Código Civil. Então, essa alteração da 4.591, entendendo que a 4.591 está derrogada, não se aplica. Então, o inquilino não pode. Entendimento de alguns poderiam participar, não compartilhado. Eu não compartilho desse entendimento. Por quê? Porque a lei de locações ela é anterior ao Código de 2002, o Código de 2002 foi taxativo de quem pode participar. Não compartilho, tem colega que faz uma defesa nesse sentido, dizendo, e aqui eu vou trazer o que foi compartilhado aqui pelo Zé Maria, eu acho, que participou aqui no início, em que o inquilino poderia votar nas despesas ordinárias, que é a taxa condominial e as despesas mensais. Eu não compartilho por aquele motivo que eu passei aqui, que é o direito de propriedade, a pessoa está ali um mês seguinte não está, e está resguardando o proprietário. Nesse sentido que não compartilho.
Aqui a outra questão que eu coloco é a questão do cônjuge. Ah, não, já coloco, já bem aqui, né? Cadê? Como eu falei aqui do cônjuge. Tá, essa aqui é importante. O cônjuge. Quando é que o cônjuge pode participar? E eu já vi muito isso em assembleia. E vocês, como síndico, já devem ter visto também. O cônjuge não está na matrícula do imóvel, mas o imóvel foi adquirido na constância do casamento, ele tem a certidão de casamento e ele é casado em comunhão parcial de bens. O cônjuge pode, então, participar? Pode. Eu verifico muitas assembleias em que o cônjuge, toda vez ele faz isso. Aí eu aconselho o seguinte, solicita uma procuração, fica muito mais fácil do que ficar toda vez levando a certidão de casamento. Toda vez você vai lá e leva essa tal de certidão de casamento. Ou a matrícula do imóvel atualizada. Porque pode acontecer das pessoas se divorciarem, né? Pode fazer você pode pegar e fazer uma divisão, pode acontecer várias situações. Então, o cônjuge pode ali participar e votar? Pode. Eu comprei o imóvel no ano passado, me casei faz 5 anos, mas ficou só no nome do marido. Eu sou casada com comunhão parcial de bens, então, teoricamente, eu posso votar. Pode acontecer de um síndico negar ali a participação? Pode. O condômino, ele pode se opor e pedir para anular uma assembleia dessa? Pode. Quem que vai decidir ao final? O juiz vai decidir. E, ao contrário, algum condômino que não concorde com a participação, ele vai colocar, fazer a oposição, o condomínio tem ali a assessoria jurídica dele para fazer a defesa, e, ao final, também quem vai decidir ali é o juiz. Mas o entendimento, vários entendimentos que eu já verifiquei, nesse caso, o cônjuge é considerado coproprietário. Tá? Morte. Morreu a pessoa da unidade tal, ficou um filho lá e não fizeram inventário ainda e nem fizeram a nomeação de um inventariante. Quem vai participar? Não tem representação. Como que você vai saber quem está respondendo por aquela unidade? Né? E a pessoa que está ali, você sabe que ela não é proprietária, que a propriedade, você nem sabe se vai ficar a propriedade com ela. E ela está representando ali, muitas vezes, o espólio, e o espólio ainda nem houve a nomeação. Então, acontece em vários locais isso, às vezes deixar um filho que está residindo ali, ele participar. Está correto? Não está, porque ele não é inventariante. O inventariante, a gente bem sabe, aqui, vou ter alguns colegas aqui, ele é nomeado e ele pode representar. Ele, enquanto estiver ali correndo o inventário, ele vai representar em todos os atos e tudo aquilo que for de interesse. Agora, eu trouxe uma questão muito interessante, que é o do usufrutuário. Alguém já teve problema com o usufrutuário? Poderia compartilhar? Ninguém nunca teve problema? Usufrutuário, não sei se o que é isso. Não, né? Usufrutuário, quando você faz a instituição do usufruto, você pode, na instituição do usufruto, você determinar quem é responsável por essas questões. Eu já vi várias decisões, e principalmente em São Paulo, que a gente traz bastante para verificar aqui, em que o usufrutuário pode figurar no polo passivo da ação de pagamento de cota condominial. Então, se ele pode figurar no polo passivo da cota condominial, ele pode, então, representar ali? Bom, eu vou aí para o meu entendimento. Vi também entendimento que não. Então, eu vou na mesma questão. É mais fácil uma defesa naquilo que está na letra da lei, que é o quê? Somente o condômino pode participar. O usufrutuário é proprietário? Na acepção jurídica? Não, ele não é proprietário. Por que ele não é proprietário? E aí é o direito de propriedade que a gente está tratando aqui. Por que ele não é proprietário? Porque ele não pode vender o imóvel. Ele só vai usufruir até a morte dele. Ele não pode dispor do imóvel. Então, ele não é proprietário. Então, vamos imaginar que chega aqui uma demanda em relação ao usufrutuário, e essa demanda em relação ao usufrutuário participou de uma assembleia e não votou, porque o síndico considerou que ele não era proprietário. É fácil de uma assessoria jurídica fazer uma defesa do síndico nesse sentido? Tá. Porque o síndico, ele simplesmente
aplicou a legislação, só pode participar e votar o condômino. O usufrutuário é condômino? Não, na acepção, porque ele não pode escolher o imóvel, então ele não é proprietário. Proprietário, ele não tem ali a propriedade da coisa, do bem imóvel. Então, ele não poderia votar. É uma questão importante, dificilmente ocorre, dificilmente o usufrutuário vai lá votar, geralmente quem vai é o próprio proprietário, que tem interesse, mas pode acontecer aí para vocês. E aí, acontecendo, vocês podem se lembrar e falar assim, deixa eu ver aqui como que está o entendimento aqui no meu estado, porque a gente tem muito isso, né? Cada tribunal tem um entendimento e vocês podem fazer essa verificação no loco, mas é importante saber que tem essas questões do usufrutuário. Vamos lá agora para essa questão aqui. Como que a pessoa pode participar de uma assembleia? Ela pode participar como presidente, como secretário, como participante normal, né? O presidente, geralmente o presidente, ele está disposto na convenção, quem pode ser presidente. Se nós tiver uma assembleia, pode acontecer sem o presidente? Pode. A assembleia não pode acontecer sem quem? Um secretário. Mas sem o presidente, ela pode ocorrer. Tem convenção que destaca que o presidente é que vai nomear o secretário. Tem convenção que destaca que o secretário também será nomeado pela Assembleia. Então, é muito relativo, vocês têm que verificar. Tem convenção que fala que o administrador não pode ser presidente, o síndico não pode ser presidente, em nenhuma pauta. Tem assembleia que diz que o síndico talvez não possa ser presidente somente na pauta que ele vai ser eleito como síndico. Tem assembleia que diz que aquele que está sendo julgado, uma multa dele na assembleia, ele não pode ser presidente porque ele tem interesse. Vamos imaginar outro interesse. Vamos imaginar que tem um condômino morador, que tem uma empresa de terceirização, e a empresa dele foi levada lá para ser votada e ser escolhida pelos condôminos. Isso acontece muito. Ele pode ser presidente? Falando assim, na grosso modo? Não, porque ele tem interesse. Ele vai conduzir para a aprovação da empresa dele. E lógico que ele vai. Ainda que a gente fale, não, ele tem isenção, ele não vai fazer isso. Vamos evitar? Não, vai nomear como presidente. Vai nomear como secretário? Também não, porque na ata ali, quando vai ser feita a redação, a gente tem que atentar que a redação da ata, ela pode influenciar futuramente em uma vírgula ali colocada fora do lugar, ela tem uma influência lá na frente. Então, essa verificação para participar, presidente, secretário, seguir o que está na convenção, não tendo disposição na convenção, o presidente pode ser não condômino, geralmente solicita que seja um condômino, um morador, ou a nomeação de acordo com o que está ali. O secretário, geralmente, quem tem administradora, a administradora se propõe a secretariar os trabalhos. Quase todas as assembleias, de um modo geral, se propõem a secretariar os trabalhos por a pessoa que está ali da administradora. E a participação. A participação na deliberação é todos os condôminos ali, de um modo geral. E, ó, encerrou o nosso tempo. Como que faz? Cadê o Tiago, né? Pode seguir? Professora, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Simone. Eu tenho uma dúvida se, por exemplo, o proprietário faleceu, aí quem está sendo o tutor, né? É tutor que chama? Inventariante, desculpa, inventariante. O inventariante daqueles bens, ele pode fazer uma procuração para o irmão que mora neste imóvel e que, a partir de então, vai ser tido como proprietário para participar de todas as deliberações? Olha, ou a gente tem que pedir específico para ele, inventariante, participar? Olha, geralmente, quando se é nomeado inventariante, ele pode praticar todos os atos para a administração dos bens do espólio. E se a gente entender que praticar todos os atos é nomear um representante para participar de uma assembleia, ele pode. Tá? Então, a gente vai nesse entendimento, porque ali, ainda mais que ele está nomeando o irmão
em que provavelmente é filha também do espólio ali, né? Então, nesse sentido, eu não vejo, a não ser que você tenha ali um termo específico, que eu acho difícil. Mas, no modo geral, ele poderia. Por exemplo, o inventariante ele pode com a contratar procuração, advogado. né? Não verbal, né? Oi? Verbal não, né? Não. Para não sofrer o dissabor de ser anulada essa assembleia, né? Pela assinatura de uma pessoa, porque hoje em dia as pessoas, elas, como já vivem querendo uma guerra, aí um pezinho, uma coisinha, uma falha mínima que não esteja juridicamente amparado, já serve para botar tudo por águas abaixo. Tudo que eu falei aqui, como orientação para os síndicos, eu não sei se tem condomínio síndico aqui, mas tudo que eu coloquei aqui é tudo por escrito. Procuração, inclusive, ela tem que ficar anexada com a ata. Tem cartório que não vai solicitar o encaminhamento do cartório, mas ela tem que ficar anexada à ata, porque depois, qualquer pessoa que fizer o requerimento de nulidade, essa procuração para resguardar o síndico, ela tem que estar ali. Então, guardada, arquivada, tá tudo certinho. Tá? Raquel? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida, por favor. A assembleia pode acontecer sem a presença do síndico? Pode. Olha, 1/4 dos condôminos pode convocar a assembleia. Não, eu digo assim, o síndico, ele convoca a assembleia para ser apresentada a previsão orçamentária e ele pode estar ausente dessa assembleia? Você fala, a apresentação, ele não deliberar sobre essa pauta. Ele só convocar. Não, ele convoca e no fim da assembleia ele não está presente. Pode acontecer. Eu vou pegar até aqui o artigo, que é o que eu coloquei lá em cima. Eu entendo, aí é um entendimento que eu vou colocar. Eu entendo que não, porque o síndico, a gente tem que imaginar o que o legislador quis dizer com o artigo. Alô? O artigo fala que o síndico deve convocar. Não estou ouvindo. Deixa eu trazer aqui. Olha lá, 1350. Tá aí para vocês? Tá sim. Convocará. Não está dizendo que a presença dele é indispensável. Então, ele tem que convocar. Ele vai convocar. Lógico que a pauta é dele, ele que vai pautar e ele tem que estar ali presente. Mas vamos imaginar que tem uma eventualidade desse síndico e ele não pôde participar. Está doente, aconteceu uma fatalidade, porque para o síndico não participar, a gente tem que imaginar alguma situação. Agora, pode acontecer, porque quando a gente fala que 1/4 dos condôminos pode convocar uma assembleia, a gente tem que imaginar o seguinte: eu sou condômino e eu gostaria que o síndico levasse para a pauta. Eu tenho 3 filhos, 6 crianças, o parquinho está uma porcaria. Eu gostaria que o síndico levasse para a pauta a reforma do parquinho do condomínio. Eu estou dando um exemplo prático. E o síndico que nunca que leva essa pauta. Nunca que ele leva essa pauta, nunca que ele leva. E aí eu convoco 1/4 para levar. Agora, vamos imaginar que eu falo para o síndico: olha, eu gostaria muito que pautasse a questão do parquinho. Tá bom, eu vou pautar, mas ele não precisa estar lá para apresentar essa pauta. Porque você pode imaginar que ele está pautando a pauta que algum condômino solicitou, ou que o Conselho Fiscal solicitou. Certo. Não, é porque eu estou perguntando, porque ocorreu no condomínio onde eu sou proprietária, né? Foi apresentada a previsão orçamentária e a síndica não estava presente. E também a previsão orçamentária não foi elaborada por ela. Aí a minha dúvida era essa, porque conforme o Código Civil, a convenção, né? Quem elabora é o síndico, né? Isso. Por isso que, aí já tem uma falha que não foi ele que elaborou, né? E consta em ata isso aí por isso que eu estou... Aí já pode ser questionado isso, porque aí está trazendo um elemento a mais. Você tem uma pauta
que o síndico tinha que elaborar a previsão orçamentária, ele não elaborou, ele levou para a pauta e a administradora que apresentou. Um exemplo. Ela pode cancelar essa assembleia, doutora? Olha, vai depender, porque a gente tem que pensar que nulidade, para você anular algo, tem que ter prejuízo efetivo. Concorda? Sim. Vamos ser prático, né? Vamos ser práticos. Só o fato da síndica não ter estado presente, qual que é o prejuízo efetivo para o condomínio? Nenhum. Porque a previsão era aquela mesma, se aprovou, todo mundo está pagando. Uhum. Eu não vejo motivo para se anular. Vamos imaginar agora que quem elaborou agiu de má fé e colocou uma despesa ali que agora onerou muito o condomínio. Ah, já mudou. Vocês conseguem ver essas nuances e essas questões? Que isso é importante. Só o fato dela não estar ali presente não significa muito. Agora, se a gente tem essas nuances que eu estou colocando aqui, aí já significa muito. E aí são elementos para a gente trabalhar para se anular. Então, obrigada. Aí eu queria trazer, mas eu vou falar bem rápido, porque a gente já está estourado aqui no tempo. Parou de compartilhar? Ah, eu acho que eu diminuí. Está compartilhando. Está compartilhando, né? Eu queria trazer um pouquinho da 14.309. Tem uma dúvida aqui na 14.309, que é a lei, que é a legislação que alterou o Código Civil, que trouxe a Assembleia Permanente. Você deve estar tendo a Assembleia Permanente, né? Transformando a Assembleia, quando não atinge o quórum, em Assembleia Permanente. Depois poderia ver até com o pessoal, se vocês não tiveram ainda nada nesse sentido, eu poderia trazer aí para vocês para falar desse tema da Assembleia Permanente. A Assembleia Permanente, ela foi com a lei 14.010 da pandemia, não sei se vocês se lembram disso, os síndicos aí, vocês fizeram muita assembleia virtual. E aí, em razão disso, houve a instituição na 14.309 da assembleia virtual e assembleia permanente. Está tendo muita dúvida em relação à assembleia permanente. Como se faz essa assembleia permanente, como vocês fazem isso, como se participa, como que você dá. E aqui eu trouxe ela, só para a gente falar do direito à voz e voto para o condomínio que está ali no aplicativo. Né? Às vezes a pessoa pensa que vai abrir uma assembleia permanente, ela vai ficar 15 dias ali aberta. E não é, a lei não é isso, não. A lei é outra situação, outras questões, que depois, se vocês não tiverem oportunidade, a gente poderia ter outra oportunidade de falar sobre o tema, tá? Não é só isso. A observação da 14.309 para participação. E aí eu teria que discorrer muito para a gente falar como se participaria de uma assembleia virtual. Direito de voz e voto para o condômino participar dessa assembleia. Aqui, eu não tinha falado aqui. Tá, e aí, qual que é o objetivo? Aqui a gente já vai indo para o final, porque eu tentei falar 1 hora, é pouco, porque eu falo muito. Ontem a gente fez uma live aqui, depois eu vou passar aqui para vocês seguirem a nossa comissão e me seguir também. Ontem a gente fez uma live aqui para falar só de direito trabalhista dentro dos condomínios, acabou que eu acho que eu falei quase que o tempo todo, e passou muito rápido, igual agora. Então, qual que é o objetivo da pessoa ali participar? Ela ser ouvida, ela vai participar das decisões para depois não falar, o síndico levou uma pauta, né? Fiquei sabendo que é uma taxa agora que eu não tenho condições de pagar, é o que eu mais vejo. Aprovou lá uma taxa extra e eu nem fiquei sabendo. Então, é sempre bom o síndico dar publicidade na convocação o máximo que ele puder, o máximo. Por quê? Para ter esses questionamentos ao final, porque depois o síndico é culpado de tudo, né? E acelera a tomada de decisão. Só que esse aceleramento aqui, a participação, em razão do quórum, a 14.309 trouxe essa novidade aí para os síndicos, que é uma ferramenta excepcional para vocês aprovarem as pautas que exigem quórum qualificado. Então, o síndico aí que está com dúvida para aprovar alguma pauta com quórum qualificado, veja lá com a assessoria jurídica, com a administradora, porque agora, com a sessão permanente, ficou bem mais fácil. Então, essas questões aqui, ele se ouvirem, ele participar das decisões e o aceleramento, a 14.309 trouxe uma ferramenta aí para vocês, excepcional para fazer essas aprovações. E aqui o principal é ele não atrapalhar, né? Se ele sabe a pauta e já, por exemplo, eu vou prestar contas, eu já
anoto tudo que eu quero saber da prestação de contas. Então, o interessante ali é o que é importante para o síndico. E vou reiterar aqui. Quanto mais transparência, menos problema. Eu vou prestar contas. Olha, os livros da prestação de contas estão na administração, estão no aplicativo, já faz um resumo. Eu tive uma despesa excepcional na hora que eu vou prestar durante o ano. Faz uma prestação de contas daquilo, daquela despesa específica. Ela teve uma reforma. Faça ali daquilo, porque se ele passar ano passando, que a gente fala, vai ter o pessoal ali para discutir. Mesma coisa, taxa extra. Eu quero aprovar uma taxa extra. Deixa eu explicar, deixa eu exemplificar, deixa eu detalhar para não ter esses questionamentos e eu conseguir aprovar. Aqui eu coloco não discutir assuntos que não estão na pauta. O que mais tem, vocês que são síndicos? Você leva uma pauta, a pessoa quer conversar algo que já foi discutido, rediscutido, e tumultua a Assembleia na pauta que não está em pauta, não tem como se decidir, e quem bota a ordem nisso é um bom presidente. Tem síndico que até fala assim, você vai na Assembleia e vai ser meu presidente, porque ele bota a ordem na pauta, ele pontua, ele dá um minuto. Gente, tem que pontuar ali, tem que colocar ordem, porque senão tumultua e vira confusão, e depois é difícil fazer a gestão disso tudo. Então, transparência, ter um bom presidente para colocar ordem, para conduzir essa assembleia de vocês, porque sempre vai ter aquele condômino que foi lá só para tumultuar. E o condômino que quer participar mesmo, lógico que a gente vai ter os condôminos interessados, que querem participar, que querem resolver as questões do condomínio. Mas tem o condômino que, na verdade, ele está ali só para tumultuar, porque ele não quer aprovar nada. Então, dentro dessa participação, trazendo aqui o condômino que queira participar e está aqui conosco, ouvindo aqui, o que é interessante? Eu quero participar de uma reunião. Olha, vai ser prestado contas, vai ser aprovada uma taxa extra. Eu posso solicitar para o síndico, antes da Assembleia, algum detalhe de tudo isso. Olha, síndico, tem aquele mês lá que eu fiquei com dúvida nessa despesa. Poderia eu verificar? Porque ele pode ver isso antes da Assembleia, né? A questão da transparência, o síndico disponibilizar isso é essencial, né? Então, é importante. Então, eu coloquei aqui, sinalizar com a mão quando ele quer a palavra. Geralmente, tem ali alguém da administradora auxiliando. Manter o respeito e manter celular. Às vezes, você está ali numa pauta e está o condômino ali falando no celular, querendo votar, querendo conversar no celular e tumultuando toda a Assembleia com todo mundo. Então, manter o respeito, de um modo geral. E eu vou finalizando. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, trazer algum questionamento? Não sei se eu trouxe aquilo que vocês esperavam, se eu esclareci algumas coisas. Estou aqui à disposição, se alguém quiser fazer algum questionamento. Raquel, já que você colocou ali, voltando àquela questão que não me ficou muito claro, a questão é mais focado na questão da falta de sentido de você ter uma lei. Eu acredito, se a interpretação está sendo vista dessa forma, num todo ou por todos, né, de que inquilino não poderia estar participando de questões relativas a que trata de despesas ordinárias, certo? Aí se trataria de uma falha na própria lei, né? Na verdade, eu não entendo, porque o direito à propriedade é um direito constitucional garantido. Quando o legislador ele traz isso para o Código Civil, o nosso Código Civil, ele é posterior à Constituição, e a 4.591 é anterior à Constituição. Então, o que a gente tem que interpretar aqui o legislador de 2002, ele está resguardando a propriedade. Então, quando ele diz que o condômino é o proprietário, é nesse sentido. E se o proprietário, o desejo dele fosse que o condômino participasse da Assembleia, ele poderia colocar no contrato de locação dele. E também ele poderia, ali
no momento, ele já otorgar uma procuração para esse inquilino. Então, eu não vejo cerceamento de direito do inquilino em participar da assembleia, porque o proprietário pode otorgar essa procuração, principalmente na despesa ordinária, e se essa despesa ordinária estiver disposta no contrato de locação, por sendo de obrigação do inquilino, então não tem cerceamento ali. O que tem é só uma formalidade. É o proprietário ali dizer, olha, inquilino, você pode me representar porque essa despesa é você que paga. Acho até justo. Tanto é que a lei de locações, ela trouxe isso no bojo dela em 83. Só como ela trouxe, ela é anterior ao Código Civil, o Código Civil veio e ele adequou a questão ao direito constitucional, ao direito de propriedade. Eu entendo nesse sentido. Então, eu não vejo por qual motivo o proprietário não poderia otorgar essa procuração para o inquilino. Eu acho que seria muito mais fácil até para os condomínios nesse sentido. Na verdade, olhando por essa base, né, e a gente, vou colocar, eu entendo que o sentido da lei, né, é tornar as coisas, simplificar as relações. É justamente para as relações elas ficarem harmoniosas e se resolverem no âmbito das pessoas. Não ter que as pessoas terem que reclamar futuramente. Sim. Mas elas se resolverem ali naturalmente, né? Vamos supor, se você tem um entendimento, o outro tem um outro entendimento, aquilo ali se ajustam nesse entendimento para você não ter que ir lá processar depois, certo? Então, nessa visão de que faz a leitura aqui do Código Civil, ela é interessante nesse aspecto, porque a 4.591 coloca que o inquilino pode participar quando tem despesas ordinárias. Nesse aspecto da preocupação com a propriedade, está certo, porque quem é o responsável, de fato, pela cota condominial é o proprietário. Sim. Porque ele acompanha. Ela é vinculada à própria unidade. E aí, a unidade. Para a gente, para trazer um esclarecimento, o seguinte, por exemplo, vários síndicos aqui, com certeza, trabalham com antecipadora ou tem assessoria jurídica aí para fazer a cobrança da taxa condominial. Quando o advogado vai propor essa ação, nunca que ele faz o ajuizamento contra o inquilino. Ele vai lá na matrícula do imóvel e simplesmente vai colocar no polo passivo da ação o proprietário. Por que ele não vai colocar um inquilino? Porque o inquilino não tem legitimidade passiva para figurar ali nessa seara. E se o inquilino não tem legitimidade passiva para pagar a cota condominial, por qual motivo ele teria legitimidade passiva para aprovar a taxa condominial? Então, as coisas estão todas, como eu falo para o senhor, elas estão todas ligadas e vinculadas. Teria que mudar, então, até, às vezes, essa questão. A questão mesmo é na resolução ali do respeito ao contrato do inquilinato. Sim. Né? Porque aí já é outra relação. Uma é relação de convivência em condomínio e a outra de relação de contratual, locatário e locador. Uma questão mais civil, direito de propriedade, em relação ao direito de convivência. O que vai prevalecer nesse caso, porque em outros casos prevalece o direito de convivência. Vou dar um exemplo aqui, já finalizando, Thiago, eu já estou meia hora aqui. Mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, que está ali no Código Civil e que ele trouxe, e a gente tem utilizado muito, eu utilizei aqui outro dia, que é o condômino antissocial. O condômino antissocial, ele não perde a propriedade, mas ele perde a posse. O condômino antissocial, ele pode ser retirado do condomínio, perder a posse do imóvel dele. Por quê? Porque ele não sabe viver em sociedade ali naquele âmbito. Então, você vê que o código está evoluindo nesse sentido. Mas com relação à propriedade, a questão da cota condominial ser uma dívida própria ter bem, está vinculada ao imóvel,
a cota condominial não está vinculada nem ao proprietário, se você for analisar. Porque se eu tenho um imóvel, vendo esse imóvel, se eu não tenho Tá o imóvel. ela passa para o proprietário seguinte. Sim. Então, ela é uma dívida que está ligada ao direito à propriedade. Então, Mas o inquilino, ele tipo, quando ele faz o contrato com o locatário, né? No caso, se ele não quiser pagar, tipo, despesas de manutenção, eu acho que o inquilino, nesse ponto, ele não paga. Me tira essa dúvida. Alguns itens referentes a... O que acontece é que a dívida, por ser uma dívida que é vinculada ao imóvel, a dívida é do proprietário. O condomínio sempre vai lançar o nome do proprietário. Uhum. Quando o inquilino não faz o pagamento normal, o condomínio aciona o proprietário. O proprietário paga a dívida e entra com ação de regresso contra o inquilino. É uma regressiva, né? Se tiver contrato de locação, se não tiver, fica para o proprietário mesmo. Mas, ali voltando à questão dessa coisa, vamos colocar, no artigo 1334, a sanção condôminos e possuidores. No caso aí, possuidores também são inquilinos. Na verdade, não é. Aqui a gente está falando de outra situação. Eu li o 1334, acho que o senhor, eu fiz a leitura dele, e ele tem um destaque que ali não é possuidor, ali é uma questão de promitente e comprador. Pois é, mas ali está no 134, no item 4. Traz ao proprietário para fins deste artigo, salvo disposição em contrária, aí até eu destaquei que tem convenção que trata de forma diferente, o comprador e o cessionário. Cessionário, geralmente, se utiliza muito nos imóveis da Caixa. Sim, mas no inciso 4 do artigo 1334, as sanções. No caso das sanções, aí é pessoal. É o morador, porque todo mundo tem que viver em convivência. Pois é. Não é que é aplicado ao morador. É que o morador, todos que estão ali, respondem, mas o senhor pode verificar, não sei se o senhor é síndico. Quando o senhor vai aplicar uma multa, o senhor não aplica, o senhor aplica para a unidade e fica vinculado. Se a pessoa não paga, ela está vinculada à unidade. A pessoa pode se mudar, a multa fica lá. Ela não é para o inquilino, ela é vinculada à unidade que vai para o proprietário, sempre é o proprietário. Pessoal, olha, queria agradecer aqui a participação de vocês. Essa aí já é uma questão. Já a gente está falando, né? Mas... seu Zé Mário, não, é só porque a gente também tem o seu horário. Não, tranquilo. Mas eu só queria ver se a dona Elza, que está com a mão que está levantada aqui faz tempo, se ela gostaria de fazer alguma pergunta para a gente poder finalizar. Tá aqui, agora que eu vi, desculpa. Dona Elza, a senhora está por aí? Está no microfone, está no mudo, dona Elza. Eu estou sim, como poderia não estar e ter participado de um momento tão grande, tão legal, tão esclarecedor. Parabéns para a doutora Raquel e toda a equipe, tá certo? Deixando parabéns. Mas eu me limito agora às perguntas, eu já sei que o horário está estourado. Eu que quero agradecer, eu adoro quando eu faço a exposição e tem as dúvidas. Se tem as dúvidas, é porque é direito condominial. Eu nunca fiz uma exposição que não tivesse dúvidas, porque tão quanto são as dúvidas da Assembleia, são as dúvidas aqui no nosso âmbito. Para mim foi muito bom. Para mim foi muito bom, eu aprendi tanto, vocês não queiram saber, eu sou síndica nova, eu tenho muita humildade em dizer que estou aprendendo, que estou começando, não tem isso comigo, não. Muito obrigada. Então, dona Elza, eu vou indicar para a senhora uma obra do nosso grande professor, Dr. Miguel Zain, que está aqui, ele é mato-grossense, ele é nosso inspirador, até eu falo que eu comecei a falar mais, fazer lives e fazer essas apresentações aqui, muito incentivada. O direito condominial aqui do doutor Henrique, que esteve aí com vocês, e esse outro aqui do Vicente. Então, liga seu Instagram para a gente seguir. Pode me seguir, eu tô passando alguns conteúdos. Na verdade, para passar conteúdo, a gente tem que ter tempo, né? Sim. Então, tá aí, o meu telefone, meu WhatsApp, tá aqui o meu Instagram, Raquel Batista Advogada, e tá aqui o meu Facebook também, para quem não gosta muito ainda do Instagram.
Ai, foi um prazer, Tiago, foi um prazer aqui. Não, prazer todo nosso. Eu queria agradecer também a participação de todos até aqui. Dona Eusa, a senhora que está no começo, e todas as pessoas também que estão aqui no começo da gestão, o Ecozilla Academy oferece um curso com preços extremamente acessíveis, são planos de assinatura mensal de R$ 89,90 por mês, e você tem acesso a mais de 50 cursos aí disponíveis, que para quem está começando, estar bem informado é muito importante para não cometer erros graves muitas vezes, né? Mas, então, queria agradecer à professora, está aí o Instagram dela, quem puder seguir ela, a gente agradece também, e desejando a todos uma excelente tarde, lembrando que à noite, às 19h30, a gente vai ter análise... Volta aí logo. Às 19h30 a gente vai ter outra aula de análise e acompanhamento das contas. É uma aula bem voltada aí para o ambiente de contabilidade. E é importante também estar atento a essas questões aí, porque a transparência é um dos pilares mais importantes para que a gestão de vocês sigam sem sinais vermelhos, né? E as pessoas também criem confiança e credibilidade em vocês. Tá bom? Então, se quem puder, às 19h30, né, a mais tarde, a gente vai estar aí com vocês novamente, tá bom? E amanhã? Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos, viu? Amém. Do evento amanhã. Pessoal, obrigado aí, Tiago, como sempre, viu? A doutora aí, sempre com muito conteúdo. Obrigado e até de noite. Tchau. Tchau. Até a noite, turma. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até a noite.